Olá, o meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Crédito Sem Segredos e hoje vamos falar sobre comprar casa em casal. A primeira coisa que lhe quero dizer sobre este tema é que serem os dois titulares do crédito não significa que sejam os dois titulares do imóvel se assim não se prepararem. O que é que quero dizer com isto? Quero dizer com isto que muitas vezes aquilo que eu vejo é que por um motivo ou outro existe ainda muita gente em que um é só o proprietário do imóvel e os dois, o casal, são co-proprietários, digamos assim, ou corresponsáveis pelo financiamento bancário. Cada vez existe menos, mas ainda existe muito. E como é que se faz isto? Faz-se isto muitas vezes por facilitismo na questão processual, ou porque uma pessoa está desempregada, ou porque uma pessoa, em termos, por exemplo, quando são casais com uma diferença de idades considerável, e se o mais novo conseguir o crédito sozinho, conseguimos mais tempo de financiamento, a prestação é menor e isso dá outro conforto ao casal em termos mensais, mas a realidade é que a primeira coisa que lhe quero dizer é não é por estar a pagar um financiamento bancário que significa que o imóvel é seu. Por isso, se é o seu caso que está à procura de comprar imóvel em casal e se não são, ou se a vossa relação não é um estado civil formalizado, isto é, se não são casados, se vivem por união de facto ou são namorados, o que tem que saber neste caso é que vai fazer uma compra em copropriedade. Isto é, apesar da compra ser conjunta, vai haver duas pessoas que vão comprar o imóvel, em que 50% vai ser de um e 50% vai ser do outro. Inclusive, no dia da escritura, a guia dos impostos vem separado, vem 50% para um e 50% para outro. O financiamento é que já é em copropriedade, isto é, apesar de o imóvel estar dividido em 50-50, o financiamento, digamos que pode ser 50-50, mas não é uma matemática simples. Isto é, o financiamento é feito em conjunto e ambos são responsáveis pelo mesmo. Isto é, eu não posso dizer, eu estou a pagar a minha parte, a outra pessoa, se quiser pagar a dela, paga, se não quiser, não paga. Não, porque aí o incumprimento iria afetar o casal por completo e, porventura, problemas legais perante o imóvel. Muita gente me pergunta, então André, mas qual é o problema de eu não estar no imóvel? Estou no financiamento, tenho provas como estou a pagar aquele financiamento de transferências bancárias, mas o imóvel não é meu. Eu amanhã não posso alegar que aquele imóvel seja meu, não posso comprovar que tenho direito a alguma percentagem considerável do imóvel? A realidade é que não. O facto de ter ou ajudar a pagar um imóvel enquanto casal, o facto de, porventura, no futuro, se chatearem ou até haver algum incidente, algum falecimento por parte de um dos proponentes, a realidade é que depois o imóvel vai diretamente para os herdeiros. E aí, se não estiver no imóvel, isto é, se já não tiver nenhuma propriedade no imóvel, a realidade é que corre realmente um risco de tudo que ajudou a fazer os pagamentos de não ter direito. Quando existe duas pessoas que vão comprar um imóvel e a entrada que vai ser dada, o valor de sinal corresponde a uma só pessoa. Por exemplo, quando são dois namorados, em que um tem a entrada, o outro não tem, e essa pessoa disponibiliza o valor de entrada para a aquisição do imóvel, ou, por exemplo, quando são pessoas casadas, mas ou pessoas que casaram, mas um traz para o orçamento familiar
uma determinada quantia e essa quantia é utilizada para o sinal, não é? Muita gente diz, André, eu posso, mas no futuro alguma coisa correu menos bem, como é que eu me posso proteger desta situação, como é que podemos aqui arranjar uma solução para isto? Pronto, então é assim, aquilo que posso dizer é, enquanto namorados, ou enquanto pessoas que não estão num regime de casamento, estão por união de facto, é possível, em termos de imóvel, atribuir determinada cota consoante os valores de pagamento, etc. Enquanto pessoas casadas, aí já não é possível no imóvel determinar cotas, porque no casamento, tirando separação de bens, atenção, claro que separação de bens entra um bocadinho no regime de união de facto nesse sentido, porque é por cotas. No outro regime, no regime de comunhão de adquiridos ou comunhão geral de bens, apesar de nós distribuirmos aqui na coisa que é isto é 50% de cada um, que é metade, metade, a realidade é que é um bem universal, quer dizer, nós na nossa linguagem atribuímos uma percentagem, mas na realidade essa percentagem no imóvel não existe porque os dois é global, aquele imóvel é globalmente dos dois. Prontos, efetivamente aqui a lei nesse sentido diz isso, até porque quando existe partilhas, etc., a pessoa tem mesmo que mencionar a parte de sair do imóvel ou de adquirir o imóvel ao outro para ficar com o imóvel, porque estas questões no casal, nós na nossa linguagem falamos em percentagens, mas na realidade não é assim. O que é que aconselho? Aconselho que fique registado. Se é o seu caso, se realmente você vai dar uma entrada superior a outro, existe sempre documentos que se pode fazer a título na advocacia, em que, apesar de tudo, fica registado, isto é uma coisa que fica registado daqui a 20 anos ou 30, não foi bem assim, foi assado ou foi de outra forma, está registado, e também é um documento que pode também falar com o advogado para fazer um documento no sentido de proteger, no caso de venda futura do imóvel, para poder ser ressarcido desse valor a mais que pagou. Agora vou falar dos regimes de casamento e dos determinados tipos de regimes e quando as pessoas não são casadas, que neste caso cada vez é mais por união de facto, onde vamos perceber que muita gente pensa que é igual, mas não é exatamente igual. Então vamos passar pelas questões práticas de união de facto. Imagine um jovem casal, união de facto, ou até namorados que vão comprar um imóvel pela primeira vez. Como já disse atrás neste episódio, aquilo que eles vão comprar, apesar de ser em conjunto, aquilo que eles vão comprar, o Estado vai determinar que vai ser por cotas. Isto é, aquilo vai mesmo ficar em que 50% é de um e 50% é do outro, ou outras determinadas cotas, dependentemente de outras situações, de valores de entrada, etc. Mas é por cotas, inclusive os impostos, saem guias de pagamento diferentes, onde vai guias de pagamento para cada um. Qual é a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade aqui, que não é dificuldade, mas no caso destas pessoas começar a constituir família, mas não haver filhos, que os filhos acabam por ser muito importante, e no caso de haver um acidente, uma doença, em que aconteceu a morte de um, a parte dessa pessoa vai para os herdeiros legais, que não vai ser a pessoa da união de facto, mas sim os familiares mais próximos, neste caso pais ou irmãos, etc., consoante a hierarquia ou a árvore genealógica daquela pessoa. E isso pode no futuro, muita gente quer igual, mas pode no futuro para a outra parte, não é? Que ficou ali em que tem 50%, mas outros 50% não são deles, ou não é dele, e pode criar aqui algum transtorno, obrigar à venda do imóvel para resolver a situação, uma parte pedir dinheiro a outra parte para passar para o nome dele. Quer dizer, existe aqui uma situação que, efetivamente, o estar casado ou não estar, em certos momentos, não é propriamente igual. Existem aqui algumas nuances que convém se preparar. Como é que se pode preparar? Com testamentos,
com seguros, com seguros de proteção, por exemplo, ao crédito, em que se acontecer alguma coisa o crédito fica pago. Já vamos falar disso também um bocadinho mais à frente. E então tem o seu problema resolvido. Mas o ideal é falar sempre com um advogado para perceber de que maneira é que se pode proteger um ou outro, porque a realidade é que a união de facto não dá direito a ser o herdeiro um do outro. Obviamente que se não houver filho. Havendo filhos, a coisa é muito mais simplificada porque o herdeiro é o filho. Logo por aí, o outro é o pai do filho, quer dizer, ou a mãe do filho. Aí a coisa fica logo muito mais simplificada. Temos o casamento por separação de bens. A realidade é que é um bocado igual à união de facto, acaba as pessoas por comprar ou comprar por cotas, mas em questões de herança já é diferente. Isto é, a outra pessoa já é herdeiro daquela pessoa, dependentemente depois dos acordos nupciais, etc. Apesar de também ser muito tudo subdividido por cotas, um tem 50%, outro 50%, ou 60-40%, ou 70-30%. Em termos de herança, a coisa já é diferente porque o casado já dá direito a que seja herdeiro daquela pessoa e então permite-lhe lidar com uma infelicidade ou um infortúnio de outra maneira. A separação de bens é mais para proteger às vezes uma pessoa que já traga um determinado tipo de património, no sentido de haver uma separação, de não ter que dividir aquele património todo com aquela pessoa, ou porque ganha excessivamente bem, outra não, e pronto, estar a pagar umas determinadas contas para depois outra pessoa colocar sobre isso. Pronto, isso fica ao critério de cada um, mas a separação de bens é muito parecido com o união de facto, à exceção da parte de ser herdeiro ou não. Depois temos o comunhão de bens adquiridos e temos o comunhão geral de bens. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que os bens adquiridos, como o nome diz, bens adquiridos, é isto só é nosso depois do que vamos adquirir do casamento. Isto é, a partir do momento que nós casamos, tudo que nós adquirimos em conjunto é nosso automaticamente. Seja, por exemplo, eu se comprar um imóvel a pronto pagamento e for casado, eu não preciso que a minha esposa assine, desde que não faça financiamento bancário. Porquê? Porque a lei diz que para construir riqueza não é preciso autorização. Para criar dívidas ou destruir a riqueza, por exemplo, a venda de um património, já é preciso autorização. E então, mas tudo que eu comprar sozinho depois de casado é meu e da minha esposa. Tudo que eu trago ou que a minha esposa traz antes do casamento só corresponde a um. Por isso é que muitos casais, em que depois existem as heranças, os respectivos companheiros, em determinadas situações, não têm que assinar nem autorizar. Porque a herança não é dele, a herança é da pessoa, onde já, que no fundo, só por nascer já ficou herdeira de determinadas pessoas, neste caso os pais, e então considera que vem antes do casamento e apesar de muitas vezes os respectivos, ter que consentir a venda, etc., por questões legais, principalmente se as pessoas habitar lá ou não, existem aí algumas questões, mas na realidade não tem direito monetariamente àquele bem. Depois existe o regime geral de comunhão de bens, que esse é o que é, a partir do momento que as pessoas casem por esse regime, é tudo do casal, independentemente da altura da aquisição. Esse regime é quando as pessoas se encontram, ou quando as pessoas casam, tudo que seja de um ou de outro, antes ou depois do casamento, é dos dois. Esse é um regime cada vez menos utilizado. Hoje em dia o mais utilizado é o bens adquiridos, e o regime de bens adquiridos provavelmente, será, não é provavelmente, mas será o regime que mais, se calhar em termos de equilíbrio, o protege em caso de infortúnio. Relativamente à responsabilidade do banco, independentemente do regime de casamento, estando os dois no crédito, então aí
já não existe cotas e já não existe partes, nem 50%, nem 30%, nem 70%. O banco, para o crédito, já olha para o casal como um só. E então não existe aí eu pago a minha parte e o meu companheiro, a companheira paga a parte dele. Isso não existe no crédito do financiamento. Isto é, a partir do momento que estão os dois no crédito, são os dois responsáveis de igual forma, e se um falhar, efetivamente o outro também acaba por ou ter que compensar ou acaba, aos olhos do banco, falhar também. Uma prestação, por exemplo, de 500 euros, um paga 250. Temos um acordo, cada um paga 250. Um paga 250, o outro não paga. Mas estou a pagar a minha parte. Ok, não digo que isso depois no futuro em tribunal, perante outras questões de partilhas, etc., não possa fazer alguma diferença, mas perante o banco não, e o banco vai considerar que está a entrar em cumprimento e vai tomar as medidas que acha necessário para ser ressarcido dos valores que ele pretende. O que é que eu quero dizer com isto? Que, neste caso, convém, quando as duas pessoas ter os compromissos financeiros muito bem alinhados, comunicarem, perceberem exatamente qual é o objetivo de cada um e depois arranjar sempre um plano B. E se um fica desempregado? Como é que resolvemos isto? Existem mecanismos para isso, existem determinados seguros que também dá para apoiar nessa situação. Se precisar de alguma coisa pode falar comigo que eu posso ajudar, mas ressalvar aqui que no caso do financiamento, independentemente do regime de casamento, o banco vê tudo como um só. Na compra do imóvel, um assunto que normalmente vem sempre só mais perto da escritura e que muita gente às vezes, devido às emoções da compra do imóvel, o financiamento, a escritura, as datas, as mudanças, muita gente esquece de analisar os seguros. Existem dois seguros mínimos que são obrigatórios perante a aquisição ou a contração de um financiamento bancário, que é o seguro do imóvel, o chamado seguro multirriscos e o seguro de vida. Pois, neste caso, em ambos os seguros, nós temos aqui algumas diferenças que eu quero chamar a atenção, que é, vamos passar ao seguro de vida e em ambos quero alertar de uma coisa: não faça o seguro só pelo o que o banco exige, mas o que é melhor para si. Adapte-se às suas necessidades. Porquê? Porque o banco exige, por exemplo, um seguro de vida que tenha a morte e a AD. Ou que só tenha que proteger 50% de um dos proponentes. E você, está tudo bem. A realidade é que depois, se acontecer alguma coisa, mas o seguro não paga, mas o seguro não sei o quê. Porquê? Porque fez o que o banco exige e não associado a si. O que eu quero dizer com isto? Por exemplo, há bancos que só obrigam ao seguro de vida em que tem a cobertura de morte e a cobertura de EAD. A EAD é a invalidez absoluta definitiva, em que basicamente é o estado vegetal de uma pessoa. Se acontecer algum acidente ou doença que dê uma incapacidade acima de 60%, se você contratar o seguro anterior, o seguro não paga. E muitas vezes a diferença de preço não é relativa ou pode justificar perfeitamente perante a cobertura. Por isso, o ideal aqui é analisar bem o seguro, perceber quem cobre e o que cobre. Outra questão, verifique sempre que cobre as duas pessoas, não só uma ou 50%. Na invalidez, se fizer validez tal permanente, também, porque há seguros em que só cobre 50% da cabeça. Isto é, são mais acessíveis, às vezes até não, às vezes até acabam por ser mais caros, dependentemente da companhia, mas que depois vamos a ver, por exemplo, uma invalidez total e permanente, se acontecer a uma pessoa, o seguro só paga metade do financiamento. Não é? Para pagar os 100% teria que acontecer às duas pessoas. Por isso, tenha atenção a estas coberturas e veja sempre o que é melhor para si. Danos estéticos, que é, ok, arrebentou o tubo, o seguro chegou lá, pagou a remenda de tudo direitinho e agora quem paga a pintura? Não é? Pronto, por isso, analise bem e analise também o valor. Esteja atenção porque o valor do seguro é o valor de reconstrução do imóvel e não o valor do imóvel. Isto é, muita gente às vezes
quer um seguro de uma casa que para reconstruir custa 300 mil euros e quer fazer de 500 porque se acontecer alguma coisa vai buscar o remanescente. Isso não acontece porque o seguro só vai pagar o valor da reconstrução. Se o valor de reconstrução for 300, é 300, se for 290, é 290, se for 280, é 280, se for 350, é 350. Relativamente ao seguro multirriscos, exatamente a mesma coisa. Por exemplo, alguns bancos já pedem o seguro multirrisco com fenómenos sísmicos, mas nem todos os bancos pedem isso, porque a maior parte pede incêndio, alimento de terras, danos por água, queda de aviões ou antenas, etc. Mas existem muitas coberturas no dia a dia que muitas vezes pelo mesmo preço ou por valores muito parecidos, você pode ter uma componente muito mais protetora dentro do seu imóvel. Riscos elétricos, rebentação de tubos de água, eletrodomésticos. Relativamente aqui à herança e proteção futura, aquilo que lhe aconselho, efetivamente, é, dependentemente do seu regime de casamento, se for casados, é uma coisa, se não for casado e se realmente está entre o acordo, o que é de um, a ideia é ser para o outro, entre em questões de testamento, faça registros notariais, criem seguros, no caso acontecer alguma coisa, para que o imóvel fique pago ou até que possa receber uma verba para compensar qualquer outro herdeiro que esteja envolvido no negócio e assim, se ficar tudo registado, tudo mencionado, é um grande passo para que no futuro não haja problemas. Estão a pensar em comprar casa juntos? Preparem-se bem. Falem comigo para fazermos uma análise a dois. Obrigado por assistir a este episódio. Sigam o podcast Créditos em Segredos. Siga as minhas redes sociais para estar a par de todas as novidades e qualquer dúvida ou questão eu estou à disposição.